E a gente tá em Corfu. Pra Paxos e Antipaxos. Ir para uma ilha grega sem alugar carro? Pois é, parecia uma péssima ideia até a gente pesquisar sobre Corfu. De praias absurdamente lindas, comidas gostosas e umas caminhadas um tanto quanto duvidosas, a gente descobriu que dá sim para você fazer Corfu a pé, de ônibus ou de táxi. Tá novinho. Nossa cama de casada. Ah, ó, já tem tela, deve ter muito pernilongo aqui. Meu Deus do céu, olha essa vista. Esse hotel ele fica em Ponte Conice. Além dessa vista legal da varanda, ele tem algumas facilidades, como um bar, piscina, entrada para uma praia privativa. E o bairro é conhecido por ter uma das pistas de pouso mais próximas do mar da Grécia. Ai, caraca, que legal! Olha aí. É um avião que tá vindo no aeroporto. É, tem um lá no fundo. Nossa, ele passa muito perto. Os aviões passam a poucos metros dali, até perto da meia-noite, mas o som é rápido e não chega a atrapalhar muito o descanso. Bom dia, são exatamente 7 horas da manhã e a gente tá em Corfu. Corfu é uma ilha na Grécia. Hoje a gente vai dar uma volta ali no centro histórico para conhecer um pouquinho sobre a história, a cultura, comer umas coisinhas boas, porque tem muita influência italiana aqui nessa ilha grega. Antes de fechar o hotel, a gente conferiu no Google Maps e viu que tinha um ponto de ônibus a 2 minutos de caminhada. No ponto, era só escanear o QR Code para ver os horários e se organizar, mas não necessariamente ele vai sair naquele horário, então eu recomendo você ir um pouquinho antes. E dá para pagar o ônibus em dinheiro ou em cartão, e a gente pagou mais ou menos cerca de 2,50 € por cada passagem. E você precisa avisar qual o ponto que você vai descer. Agora, falando de estrutura, os pontos de ônibus eram um pouco precários e também tinha o desafio de andar nas ruas sem calçadas, principalmente à noite, onde a gente ligava a lanterna do celular sempre que precisava. No primeiro dia, nossa ideia era conhecer o centro antigo de Corfu. Então, a gente começou pelo Forte Antigo. A entrada ela custa cerca de 10 € e o lugar ele tem uma história. Ele foi construído pelos venezianos no século XV para proteger a ilha de invasões. Eu acho que não vale a pena pagar se você não tiver um contexto histórico ou um guia explicando o que você está vendo. A gente foi mais pela curiosidade, mas acabou achando que não tinha muito para ver. Então, pra mim, não compensou o ingresso. É aquele tipo de passeio que depende muito do seu interesse por história. E também pode ser que a vista lá de cima seja muito bonita, só que a gente não subiu. Corfu, ou Kerkyra, como os gregos chamam, é uma ilha com uma história longa e cheia de influências. Por aqui já passaram bizantinos, venezianos, franceses e britânicos e cada um deixou um pedacinho da sua cultura. A influência veneziana é a mais marcante, está na construção das ruelas do centro antigo e até nos temperos da comida. A culinária de Corfu é uma mistura de tudo, molhos encorpados, especiarias, azeites e aquele tempero mediterrâneo. Um dos sabores mais típicos da ilha é o kumquat, uma laranjinha doce trazida da Ásia. Aqui ela aparece em tudo, compotas, doces, geleias e até num licor tradicional que a gente comprou e trouxe para casa e adorou. Entre os pratos mais famosos estão o sofrito, que é feito com carne e alho, e o pastiçada, que esse é difícil de falar, o ensopado com especiarias que tem um cheirinho de domingo em família. Em Corfu,
A história não tá só nas muralhas antigas. Ela tá nos sabores da comida, nas cores das casas e até nos cheiros das ruas. É uma ilha que a gente conhece com os olhos, mas entende mesmo quando sente o gosto. Nossa primeira experiência com comida grega foi numa taverna no centro da cidade. A gente veio numa taverna, um restaurante bem aqui no centro da cidade antiga. Esse restaurante, acho que se não me engano, chama Nikos, é bem local. Parece que tem bastante gente que mora aqui, que come aqui, principalmente idosos, né? E a gente pediu pra começar um peixe grelhado, veio com bastante azeite, né? Pô, a gente tá na Grécia. E vamos ver. Gostoso. Provável. Esse restaurante é um lugar simples, familiar, com panelas expostas e comidas feitas na hora do jeitinho local. Tinham muitos idosos locais comendo ali ou pedindo a refeição para levar, e isso para mim é um bom sinal. Eu tenho 2 restaurantes favoritos nessa viagem e esse com certeza foi um deles. A gente parou num café que fica bem aqui na beira dessa praia, que é no centro antigo de Corfu. Tem ali uma parte, bem ali, onde as pessoas podem encostar. Só que não tem sombra. Então o que a gente fez? A gente sentou, pediu um café. E aí a minha amiga Aline, ela foi tomar um pouco de sol. E aí quando ela voltar, ela vai pedir uma bebida e aí eu vou entrar no mar. 5 minutinhos e volto. Porque não tem lugar com sombra aqui. O nome dessa praia é Faliraki. Então é espaço público, se você quiser, você não precisa necessariamente consumir nesses 2 restaurantes, tem uma praça ali que você pode estender sua canga e umas escadinhas que dá pra você entrar direto, ter acesso ao mar. Depois da praia, visitamos a Terkenins, uma confeitaria tradicional da Grécia com filial em Corfu. O local é conhecido pelos chocolates artesanais e pelos doces típicos, como a baklava feita com a massa folhada, mel e nozes. A gente provou a baklava de chocolate com laranja. Como não tinha nenhuma ducha lá na praia, pelo menos a gente não achou para tirar o sal do corpo, a gente resolveu voltar pro hotel e de lá a gente ia seguir pro local onde a gente ia jantar. Pro jantar, a ideia era curtir um restaurante que fosse à beira-mar ou com uma vista bonita para ver o pôr do sol. Eu cheguei até esse restaurante através de um vídeo que eu tinha visto no TikTok. Ah, é vídeo? O restaurante de fato tem uma vista muito bonita pro Forte Antigo e ele fica todo iluminado quando começa a escurecer. Esse foi um dos lugares mais caros que comemos em Corfu. Tinha entrada, massa, peixe e drinks, mas confesso que a porção surpreendeu um pouco. A entrada mais barata, por exemplo, veio com 2 azeitonas. O drink tinha muito gelo e a massa estava sem sal e sem tempero, talvez por um azar na escolha do nosso prato. Mas os funcionários são bem simpáticos e de fato a vista é muito bonita. Depois do jantar, fomos até a Papa George's Patisserie e Gelateria, uma sorveteria bastante conhecida no centro histórico de Corfu e também popular nas redes sociais. O local tem uma história longa. Ela foi fundada em 1924 e permanece até hoje sob o comando da 3ª geração da mesma família. A confeitaria mantém as receitas tradicionais de Corfu, como a laranjinha kumquat, e combina isso com os sorvetes artesanais feitos com leite local. O copinho que eu pedi vinha com 2 sabores e custou cerca de 3 euros, e é uma boa forma de você provar o doce com identidade grega. Depois disso, foi pegar o ônibus, voltar para o hotel e dormir, porque a gente ia ter um passeio muito legal no dia seguinte. E a aventura do dia mais esperado da viagem começou aqui. Uma dica, se você fica hospedado e tem direito a café da manhã no hotel e você não vai conseguir pegar o horário do café, pede pra eles fazerem uma sacolinha pra você levar, que foi o nosso caso. Então a gente pegou um táxi porque não tinha horário de ônibus nesse horário da manhã que a gente queria. A gente saiu muito cedo, acho que se eu não me engano a gente saiu às 6 e pouco da manhã pra poder chegar no local do passeio de barco. E uma informação pra você que vai pegar táxi, você não é obrigado a pagar em dinheiro, pode pagar em cartão. Então nesse dia a gente ia fazer um passeio de barco que a gente contratou pelo Get Your Guide. Fazer um passeio de barco
pra Paxos e Antipaxos. Esse era o dia mais esperado pra mim da viagem, só que infelizmente o dia estava nublado e chuvoso, que era onde eu tava esperando ver a água mais azul da viagem. We have arrived in the island of Paxos. We are sailing towards the Blue Caves. Essas grutas marinhas com a água azul impressionante são formadas pela erosão das rochas calcárias ao longo dos séculos. Segundo a lenda local, Poseidon, o deus do mar, usou o tridente para separar um pedaço de Corfu e criar Paxos, especialmente para sua amada Anfitrite. Segundo a lenda, as grutas eram os locais onde aconteciam os encontros secretos do casal. O barco, ele não entra na caverna, até mesmo porque você pode ver, porque não tem para onde ir. Ele embica a ponta, a proa dele no começo da caverna, e aí tem aquele moço lá do lado da bandeira que fica olhando para ver até onde o barco vai, eu imagino, e depois ele volta. Ele fica menos de 5 minutos com essa parte da proa no começo da caverna e retorna de ré pro mar. Em seguida, o barco segue até Antipaxos, onde faz uma parada de cerca de 1 hora para quem quiser nadar. Eles disponibilizam espaguete como boia, tem uma ponte para você pular no mar e depois do banho, uma mangueira com água doce para você se lavar antes de embarcar de novo. O nosso azar foi que não tem sol. A água tá azul, não dá pra ver muito bem. Mas se tivesse sol ia estar mais azul. Então eu acho que a gente não pode parar. Não, acho que a gente vai ter que... Não pode sair de perto do barco. Apesar dele estar bem mais claro do que aqui, né? É que... Vamos, com certeza. Passar frio. Vamos, tá aqui, não sabe quando vai voltar? Então vamos entrar na água sim, senhora. Mas eu acho que essa foi uma das experiências mais legais do passeio que sim da viagem. Tá muito difícil, tá chovendo, mas a gente tá aqui. A gente saiu da água porque tinha umas mini água-vivas. Elas eram bem pequenininhas, assim, meio amarronzadinhas. A hora que eu tava indo no banheiro, uma moça falou, medusa. A mocinha que tava na nossa... As duas mocinhas que estavam na nossa frente na fila, lá na entrada, quando a gente chegou, ela... Acho que uma delas... Ou ela fazia mal ou ela foi picada, porque o cara lá do microfone levou ela até lá. Depois do momento fofoca no barco, a gente seguiu para Gaios, a capital de Paxos. O vilarejo tem origem veneta, com vielas estreitas, construções antigas e o porto que parece ter parado no tempo. Lá a gente teve 2 horas para explorar o centro. E é impossível não reparar nos gatinhos que estão por toda parte. E esse encontro gerou a minha foto favorita da viagem, que são os gatinhos na porta de uma loja que vende frutos do mar. E para almoçar, a gente escolheu um restaurante com culinária tradicional. Começamos com feta com massa folhada e mel. O sofrito, que essa carne com molho tava bem temperadinha. A Aline pediu uma moussaka, que é tipo uma lasanha de berinjela. Não parecia que ela tinha sido feita na hora, sabe? Depois de quase 3 horas de navegação, voltamos para Corfu. O restaurante que a gente queria ir não aceita reservas e tinha acabado de abrir. Pegamos o ônibus até o centro, começou a chover e a gente esperou cerca de 50 minutos na fila, quase desistindo. E aí um casal que estava atrás da gente na fila disse que nunca deixa de ir nesse restaurante quando visita Corfu. E de fato esse foi o melhor restaurante. Thank you so much. Meu Deus, essa berinjela é muito boa. Nosso último dia de Corfu, a gente foi até o terminal de Corfu do Green Bus e comprou as passagens de ida e volta por 5 euros para ir para Paleokastritsa. A região da ilha é conhecida por águas cristalinas e pelas várias pequenas praias que formam a baía. A viagem durou cerca de 45 minutos e eles vão parando em vários pontos antes do ponto que você quer descer. Pesquisamos e reservamos com antecedência um local com boa estrutura, com banheiro, cadeira, guarda-sol, e a gente escolheu o Acro, que fica na praia de Ágia Triada.
Pegamos a opção de meio turno pela manhã, das 9 às 2h30, e a gente ficou na segunda fileira das cadeiras. Então a gente chegou nesse beach club que chama Akron, que fica aqui na praia de Paleokastrici. O valor foi de 10 euros por pessoa e vinha com uma garrafa de água incluída. Você viu aqui pra falar? Depois que o horário da nossa reserva acabou, a gente foi fazer um passeio de barco que percorresse a costa de Paleokastrica, passando por 13 pontos entre praias e cavernas. Eles estão a La Grota, a Paradise Beach e a Caverna do Amor, todos com aquele mar azul que parece até pintado. A Paradise Beach era uma das praias onde a gente queria descer, mas o próprio tour recomenda não parar por lá. O local tá com risco de queda de pedras, inclusive há placas de aviso alertando os visitantes. No final do tour, o barco nos deixou na praia de Limni, um lugar que parece ter acesso bem difícil, provavelmente só por barco. Lá a gente podia ficar o tempo que quisesse até a saída do último barco, que levava os visitantes de volta para a praia de Ágia Triada B. Você viu que tem uma outra do outro lado? Cerca de 1 hora na praia e depois voltamos com o barco. Fomos até o ponto de ônibus para retornar ao hotel e encerrar o dia. No dia de ir embora, a gente aproveitou para tomar o café da manhã no hotel e relaxar um pouco na área da praia. O café da manhã era bem gostoso e ele tinha alguns itens típicos da culinária tradicional, como o folhado de queijo feta e o iogurte grego. Então hoje a gente tá no nosso último dia aqui em Corfu. Depois a gente pega o voo às 6h30. E é isso. Para nossa despedida, fomos almoçar no centro de Corfu em busca de uma moussaka bem avaliada na Saca pela Moussaka Perfeita, é claro. E lá pegamos o ônibus que é direto para o aeroporto. E até a próxima viagem.